Olá a todos, meu nome é Vinícius Lang e sou acadêmico do oitavo semestre do curso de História da FURG. Apresento aqui o trabalho de conclusão de curso, a coluna de biografias na revista do HGB, 1842-1846, o uso dos relatos de viagens nas produções biográficas de Barbosa, Maia e Sigor, orientada pela professora doutora Cristina Ferreira. Objetivo geral: analisar a escrita biográfica das vidas de Henrique Júlio de Wallenstein, José Bonifácio de Andrade e Silva e Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt-Sá, no tocante aos relatos de viagens como fonte na construção das narrativas, publicadas na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na coluna Biografia dos Brasileiros Distintos por Letras, Armas, Virtudes, etc., 1842-1846. As produções são problematizadas sobre o modo como os textos de viajantes foram utilizados na composição da vida do biografado em consonância com as demais fontes, pois se tratam das três únicas biografias da primeira fase da revista do HGB, compreendida de 1839 a 1846, ano da morte de Januário da Cunha Barbosa, que apresentam relatos de viagens enquanto fontes. Some-se a isso o fato de que todos os biografados faleceram depois de 1822, questões que demonstram a singularidade do trabalho, o diferindo das demais abordagens desenvolvidas pela historiografia sobre a coluna de biografias de HGB. Fundamentação teórica. A análise das biografias a partir da compreensão de que o relato biográfico, cito Pierre Bourdieu, propõe acontecimentos que, sem terem se desenrolado sempre em sua estrita sucessão cronológica, tendem ou pretendem organizar-se em sequências ordenadas segundo relações inteligíveis, de modo que o discurso é construído com determinado objetivo, mas a partir de uma vida que apresenta suas próprias singularidades. Concepção relacionada ao conceito de cultura histórica possibilita identificar as construções narrativas dos membros do HGB vinculadas às, cito Manuel Luiz Salgado Guimarães, profundas relações entre o conhecimento do passado e o trabalho da memória, entre o trabalho de investir o tempo passado de sentido e as demandas sociais e políticas de um presente. Narrativas analisadas a partir dos regimes de historicidade, compreendido pela perspectiva das distintas temporalidades, a partir da, cito François Hartog, articulação das categorias do passado, do presente e do futuro. Metodologia. Parte da análise de discursos em que a narrativa histórica, cito Michel de Certeau, depende de um sistema de referência que se apresenta na produção e remete à subjetividade do indivíduo que a constrói, que na pesquisa se direcionou principalmente para o uso de periódicos como fontes históricas em atenção ao esforço de, cito Tânia Regina De Luca, evitar rótulos unidimensionais e atentar para a dinâmica dos posicionamentos na travessia de uma conjuntura complexa, marcada pelo acirramento de posições e disputas políticas. Com os usos da biografia, gênero narrativo em que, cito Sabina Loriga, as tonalidades heróicas, até mesmo titânicas, tornaram-se particularmente vivas neste contexto do século XIX, produzindo-se uma historiografia obstinada a valorizar no homem suas capacidades criadoras e seu potencial de ação. Assim, as biografias do século XIX, imbuídas do princípio de História Magistra Vitae, apresentavam um caráter instrucional e se fundamentavam no, cito François Hartog, apelo às lições da história, e recorriam à imitação, concebendo que o passado, desde fatos aos personagens, não é verdadeiramente do passado, pois ele não está ultrapassado. Com relação às fontes centrais do trabalho, apresentadas em tipologia periódica na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cito: discurso proferido por Januário da Cunha Barbosa na sessão inaugural do HGB em 1838 e publicado em 1839, como apresentado na imagem. Biografia de Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt-Sá, produzida por José Francisco Xavier Sigor e publicada em 1842. Biografia de Henrique Júlio de Wallenstein, produzida por Januário da Cunha Barbosa e publicada em 1844, e biografia de José Bonifácio de Andrade e Silva, produzida por Emílio Joaquim da Silva Maia e publicada em 1846, apresentado no slide. Capítulo 1. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Biografias em Questão. Item 1.1. A História Magistra Vitae como alicerce do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A concepção de história como mestra da vida, no latim compreendida como História Magistra Vitae,
apresentou-se no desenvolvimento das narrativas sobre a nação brasileira, construídas pelo Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, fundado em 1868, perspectiva que torna os fatos históricos como exemplares, de modo a compreender que, cito Maria da Glória de Oliveira, o assento referencial no passado constitui assim razão explicativa do presente e perspectiva orientadora para o futuro. Na intenção de servir à nação no desenvolvimento de narrativas sobre a identidade brasileira e de seus personagens do passado, os homens de letras, a partir do Topos de História Magistra Vitae, desenvolveram suas produções de modo a evidenciar, cito Jacques Revel, exemplos destinados a ilustrar a temporalidade das virtudes e dos valores. Concepção presente no discurso de Januário da Cunha Barbosa, compreendido como a primeira demarcação das questões teórico-epistemológicas na elaboração da história nacional, definida por ele como, cito a fonte, a testemunha dos tempos, a luz da verdade e a escola da vida. Fato apresentado em outro trecho do discurso, no qual as melhores lições que os homens podem receber lhes são dadas pela história. Esse princípio de história mestra da vida tornou-se alicerce dos membros do IHGB, principalmente na compreensão sobre o papel da história e como ela deveria ser escrita em âmbito nacional, questões expressas por Januário da Cunha Barbosa, que em seu discurso, assim como a importância da produção e publicação de biografias naquele contexto de formação de discursos sobre a nacionalidade brasileira. Item 1.2. A revista do IHGB e as biografias dos brasileiros distintos por letras, armas, virtudes, etc., na construção da nacionalidade. Nessa produção da história sobre a nação brasileira, os membros do IHGB visaram o uso de relatos de viajantes na elaboração de seus discursos, assim como Carl von Martius definiu que a esses homens de letras era indispensável a realização de viagens para o conhecimento sobre populações e naturezas. As produções desses homens de letras se consolidaram na criação da revista do próprio Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, a qual apresentou no seu segundo número uma coluna destinada à publicação de biografias. Mas Januário da Cunha Barbosa, idealizador da coluna sobre biografias, antes mesmo de sua consolidação na revista da HGB, apresentou na sessão inaugural de 1838 que cito a fonte, glória que deve resultar de uma tal empresa acende o zelo dos que a têm encetado em comunhão de trabalho, e refletirá também sobre o nosso Instituto, porque são do seu grêmio os empreendedores da desejada biografia brasileira. Assim, no ano seguinte, a publicação das biografias possibilitou a construção da Galeria dos Heróis Nacionais a partir do caráter exemplar, mas os indivíduos que tiveram suas vidas expostas na coluna foram escolhidos devido à relação com a sua tópica, nos âmbitos das letras, armas e virtudes, o que, cito Maria da Glória de Oliveira, acompanhava o processo político de construção da nação nos quadros do Império e, sobretudo, o equacionamento das diferentes peças do mosaico identitário em disputa que compunha a nação brasileira no século XIX. De modo que os discursos biográficos foram utilizados como parte da construção de uma retórica da nacionalidade, com o objetivo de persuadir os brasileiros como de um passado e identidade em comum. Mas o perfil dos indivíduos biografados corresponde e se confunde com o da elite imperial e dos membros do IHGB, que deveriam produzir discursos destinados à instituição letrada e à nação, o que gerou cito Lilian Moritz Schwartz, jogo de dominó, criava um elo entre todos os envolvidos na operação. Capítulo 2. Henrique Júlio de Wallenstein, viajante biografado por Januário da Cunha Barbosa. Item 2.1. A biografia do idealizador da coluna do HGB. A publicação de biografias na revista do HGB não se limitou à vida de brasileiros, mas apresentou também estrangeiros, como no caso da produção de Januário da Cunha Barbosa, responsável pela criação da coluna sobre, cito a fonte, o ilustre conselheiro Henrique Júlio de Wallenstein, no ano de 1844. Título que apresenta o termo ilustre para definir esse prussiano, o que não se encontra em nenhuma outra biografia publicada na coluna desde sua criação. Questão que também se refere às mudanças ocorridas no próprio título da coluna de biografias, alterado de modo a ampliar as classificações sobre a exemplaridade e a nacionalidade dos biografados. No caso de Wallenstein, sua ligação com a nacionalidade brasileira foi apresentada a partir da atuação enquanto diplomata, chegando ao Brasil em 1832, assim como este foi o local em que, cito a fonte, casou-se com uma senhora brasileira, a quem sempre tratou com toda delicadeza e afeto, de cuja união existem 2 filhos.
Desta forma, o biógrafo evidenciou que a ligação de Wallenstein com os trópicos não era apenas voltada ao trabalho, mas o fato dele ter constituído família, de modo a conectar o biografado com a imagem que se intencionava produzir do Brasil enquanto cita Ana Priscila de Souza Sá, representante de uma civilização branca e europeia, expressa a partir de seus descendentes. Estes também foram apresentados como protegidos, pois Wallenstein cometeu suicídio em 1853 e seu ato foi justificado pelo biógrafo, cito a fonte, para que sua mulher e seus filhinhos, aos quais tinha excessivo amor, pudessem ter o direito a uma pensão, visto que ainda não havia recebido a demissão pedida, momento em que desempenhava a função de cônsul-geral no Brasil. Função de diplomacia que o coloca, segundo Januário da Cunha Barbosa, no mundo civilizado, assim como devido às outras ações que geraram o sentimento de, cito a fonte, gratidão que lhe deve o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, do qual fora distinto membro desde a sua fundação. Item 2.2, as virtudes prussianas nos relatos de viagem. Do título da coluna Produção da biografia, as ações de Wallenstein apresentam-se como modelos que carregam a ação e a palavra deste indivíduo, a ação das armas e a palavra em sua conexão com o mundo das letras. Esta última expressa a partir de textos periódicos em língua inglesa que afirmavam sua capacidade de tradução de obras científicas, e o relato de viagem de Bernard de Saxe-Weimar, intitulado Viagens pela América do Norte, foi apresentado na biografia como fonte para evidenciar as ações de Wallenstein perante importantes personagens em suas ações diplomáticas nos Estados Unidos, em que, cito o trecho transcrito para a biografia, o senhor de Wallenstein é muito estimado e amado aqui, por causa de seu caráter sensível e bom, mas principalmente por causa de suas aquisições sólidas e visões corretas. O presidente, dizem, tem uma opinião elevada sobre ele. Apesar de evidenciar o conhecimento de Henrique Júlio de Wallenstein e suas virtudes na biografia, não ocorre a citação de sua produção no concurso de como deveria ser escrita a história do Brasil, desenvolvido pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Francisco Freire Alemão, Tomás Gomes dos Santos e Manuel Joaquim da Silveira, os membros da comissão responsável pelo concurso, afirmam que Wallenstein não compreendeu os objetivos do programa, pois o HGB não poderia ser, cito a fonte, contentar com a simples distribuição das matérias, isto por um método puramente fictício ou artificial, que poderá ser cômodo para o historiador, mas de modo algum apto a produzir uma história no gênero filosófico, como se deve exigir atualmente. Capítulo 3. As biografias do HGB e os viajantes como fontes históricas na revista da HGB. Item 3.1. De necrológio à biografia, Sigot biografa Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt Sá. José Francisco Xavier Sigot, médico e naturalista francês que chegou ao Brasil em 1825 com o objetivo de clinicar e desenvolver estudos de história natural, produziu a biografia do brasileiro Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt Sá, publicada na Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1842, a qual trata-se de uma necrologia publicada em 1835 no periódico Diário de Saúde. Em uma análise das duas publicações, é possível identificar que o trecho cita a fonte: a morte acaba de ferir uma das ilustrações científicas do Império, o excelentíssimo senhor Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt Sá não se apresentou na publicação de 1842. Mudança relacionada ao fato de que as produções publicadas na revista do Instituto nem sempre foram originais, pois anteriores existiam e foram, cito Temístocles César, revisadas e corrigidas, assim como transformou a biografia em uma narrativa linear dos fatos, iniciada com a afirmação, cito a fonte, nascido na comarca do Cerro do Frio, província de Minas, em 1762, e concluída a apresentar que Bittencourt Sá faleceu na Bahia a 13 de dezembro de 1835. Produções que também apresentam o uso de relatos de viajantes a partir da citação de Viagem ao Interior do Brasil, de John Mayer, assim como um texto produzido por von Eschwege e publicado no periódico Investigador Português, que evidencia informações sobre a capitania de Minas Gerais e foi citado por Sigot ao afirmar que Bittencourt Sá, cito a fonte, tentou a criação de uma fábrica de ferro em Ponto Grande, na comarca de Cerro Frio, à custa da Real Fazenda, mas que até a publicação da produção do viajante utilizada por Sigot enquanto fonte não havia sido concretizada. Além das ações do biografado nas Minas, José Francisco Xavier Sigot apresenta Bittencourt Sá enquanto indivíduo que falava diferentes línguas e, cito a fonte, abria sua biblioteca aos estrangeiros e os senhores Meive, Auguste Saint-Hilaire, Wittnoyevitz, Spix e Martius
muitos se louvam de sua amigável benevolência, de modo a realizar a citação sobre os viajantes indiretamente. Indivíduos que, cito Lorelai Cury, acreditavam utilizar os recursos das artes e da retórica para retratarem fielmente a realidade que observavam. Item 3.2, o Patriarca da Independência e suas ações em prol da nação. Silva Maia e o elogio histórico a José Bonifácio. A produção biográfica de Emílio Joaquim da Silva Maia sobre José Bonifácio de Andrade da Silva, publicada em 1846 na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, trata-se do elogio histórico lido na sessão pública da Academia Imperial de Medicina em 30 de junho de 1838. Presente, assim como a produção de José Francisco Xavier Sigot, no grupo de escritos que foram extraídos de livros e periódicos da primeira metade do século XIX e publicados pela HGB. Nessa produção, o uso dos relatos de viajantes apresentam-se para o discurso sobre as características físicas e literárias do Brasil, a partir da citação das obras Viagem ao Redor do Mundo, de Louis Freycinet, História do Brasil, de Robert Southey, Independência do Império do Brasil, de Alphonse de Duchamp, e Resumo da História Literária do Brasil, de Ferdinand Denis. Relatos de viajantes evidenciados a afirmação de que, além dos da fonte, milhares de bens físicos que já tínhamos recebido, também muito nos enriqueceu, fazendo aparecer na terra de Santa Cruz os talentos e os gênios, entre os quais apresentava-se o biografado. Assim, ao descrever suas atitudes, Emílio Joaquim da Silva Maia exprime que José Bonifácio desenvolveu ações capazes de, cito a fonte, o imortalizar, pois ao participar do processo de independência do Brasil, foi-lhe concedida a maior glória a que pode aspirar o mortal. Temática que se apresentou nas publicações da revista a partir da, cito Sérgio Campos Gonçalves, a articulação entre o projeto político-cultural do Império e os intelectuais do HGB, os quais intencionavam legitimar historicamente os primeiros passos independentes do Brasil frente ao seu passado colonial. Independência que foi conquistada, segundo Silva Maia, a partir das ações diplomáticas de José Bonifácio, diferente dos, cito a fonte, Alexandres, os Césares e os Napoleões, indivíduos que teriam consolidado seus nomes, destruindo cidades, arrasando castelos e levando à morte e à desolação por toda parte, de modo que o biografado foi retratado como um herói a partir da relação entre particular e geral, atribuindo-lhe valores do contexto de produção da biografia que possibilitou cristalizar na sua imagem numa François Doss, simbolização coletiva, a da nação independente. Considerações finais. Compreende-se que a produção e publicação das biografias encontram-se relacionadas com a formação da exemplaridade desses indivíduos do passado recente brasileiro, a partir do princípio orientador de História Magistra Vitae. Narrativas que apresentam o uso dos relatos de viagens enquanto fontes para evidenciar as contribuições dos biografados nas suas produções, lutas e benevolências, descritas nos âmbitos das letras, armas e virtudes, categorias presentes no próprio título da coluna e que eram consideradas fundamentais na delimitação da nacionalidade pelos membros do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro na primeira metade do século XIX. Além das singularidades de cada biografia devido à vida retratada, as suas construções apresentam aspectos específicos, dos quais podemos evidenciar que Januário da Cunha Barbosa retratou o suicídio de Wallenstein enquanto uma virtude de um pai de família, mas não citou sua produção sobre como deveria ser escrita a história da nação brasileira, que não venceu o concurso do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. José Francisco Xavier Sigot, na segunda publicação da biografia de Bittencourt Sá, em 1852, excluiu o peso da morte, pois retirou da produção, logo em seu início, a apresentação sobre o falecimento desse personagem, assim como os motivos causados pelo uso de determinada substância medicativa, produzindo uma narrativa linear e pautada na escolha do biógrafo em suprimir esse fato. E, por fim, Emílio Joaquim da Silva Maia apresentou José Bonifácio como um indivíduo inserido em um contexto amplo do Brasil, desde aspectos físicos às produções literárias a partir do uso dos viajantes, de modo a afirmar que José Bonifácio tornou-se imortal ao conquistar a independência do Brasil por meios diplomáticos e sem conflito armado. Questões que indicam a forma como a exemplaridade dos biografados foi construída e publicada na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, vidas destinadas a servir de modelo aos brasileiros nesse contexto, e que foram escritas a partir do uso de relatos produzidos por viajantes. Apresento aqui algumas das referências utilizadas.
assim como as fontes citadas nessa apresentação. Muito obrigado.